Amados, amadas, queridos irmãos, de modo particular trago nesse momento os meus muitos irmãos, famílias que sofrem nesse momento por causa da Covid-19. Quando eu falo que sofrem, é porque eu estou me referindo a pessoas que estão infectadas. Porque sabemos que, de modo geral, todos nós estamos sofrendo com isso. Mas tem uns que estão muito mais afetados, porque estão sentindo na pele toda essa situação. Não é fácil ter alguém da sua família, alguém que você ama, que está ali adoentado com esse vírus. Por isso hoje eu quis trazer para a liturgia de hoje, embora sendo uma memória facultativa, Santa Rita de Cássia. Porque Santa Rita de Cássia enfrentou um momento muito difícil. E uma santa de um exemplo muito grande que pode nos ajudar. E eu quero, antes de terminar essa Santa Missa, ao final, rezar a oração de Santa Rita para todos os doentes, para todas as pessoas que vivem nesse momento situações impossíveis, pedindo a intercessão, a força de Santa Rita. Mas eu queria começar lembrando um pouco, amados, não como forma de consolo, mas para mostrar que a vida de santidade e mostrar que a vida de cada um de nós, ela não é fácil, é difícil. Santa Rita desejava desde sempre, ela viveu lá em 1381, mais ou menos, na Itália, e o desejo de Santa Rita era ser religiosa, ser monja. Mas ela era filha única e os seus pais queriam, claro, que ela se casasse para que por meio dela a família tivesse continuidade. E nós somos sabedores que naquele tempo a moça não tinha liberdade de escolher com quem queria casar e se queria casar ou não. O casamento era um negócio. Era um negócio. E ela foi dada em casamento a Ferdinando, que a princípio se apresentou como um homem bom, mas depois do casamento se tornou um fanfarrão, bebedor, e ainda maltratava Santa Rita. E desse casamento eles tiveram dois filhos que Santa Rita, com muito esforço, tentou educá-los nos princípios e na moral cristã, mas é sabido que os filhos, tinham uma tendência de querer seguir o mau exemplo do pai. E ela sempre na oração, rezando muito, conseguiu converter o marido. Mas nesse intervalo o marido fez muitas inimizades na rua, porque era fanfarrão, mexia com um, mexia com outro, e num certo dia vindo do trabalho foi assassinado. E claro, os filhos tomaram a dor do pai e disseram: nós vamos vingar o nosso pai. E Santa Rita começou a rezar porque não queria mais violência. E disse ela: eu prefiro que Deus os leve do que vocês matarem alguém ou provocarem mais violência. E como teve naquele tempo a peste na Europa, os seus filhos acabaram sendo contaminados e foram mortos. Depois disso, Santa Rita, de muito sofrimento, perdeu o marido, os dois filhos, tenta novamente voltar ou tenta entrar na vida religiosa e no primeiro momento não é aceita. E ela passa a rezar com muita insistência, pedindo a intercessão de São João Batista, pedindo a intercessão também de São Nicolau, e ela consegue entrar na vida religiosa. Conta a história que ela ajudou a cuidar de muita gente infectada naquele tempo, infectada na Europa, porque foi uma peste que matou muita gente, e ela ajudou a cuidar de muita gente e não se infectou. Mas ela, achando pouco seus sofrimentos, ela disse que queria sentir na carne
aquilo que Jesus passou, as suas chagas. E ela passou a ter uma chaga na testa, da qual ela já não podia mais sair, porque aquilo cheirava um pouco mal, mas ela ficava reclusa em oração. Morreu aos 76 anos de idade, e hoje Santa Rita é invocada para as questões impossíveis. E eu queria muito, amados, amadas, aqueles irmãos, famílias que estão sofrendo, rezem com Santa Rita também. Na internet a gente pode encontrar as orações de Santa Rita, rezem e peçam, porque Santa Rita cuidou de pessoas infectadas. E rezando também a oração de Santa Rita é um modo, é uma forma de nós alcançarmos a graça de Deus e nos livrar da infecção, mas para aqueles que estão infectados, de alcançar a graça da cura. Reze, porque se a oração não fizer o bem, jamais fará o mal. Amados, amadas, queria ainda, me permitam ainda falar um pouquinho de Paulo. Paulo esteve em Atenas, ali tentando convencer os gregos na capital ateniense, e agora ele volta para Corinto. Corinto era mais ou menos uma cidadezinha, ficava uns 47 quilômetros, 48 da capital Atenas. E ele já era conhecido, encontrou Áquila e Priscila, que estavam voltando da Itália, porque o imperador Cláudio mandou expulsar todos os judeus que ali se encontravam na Itália. Baixou um decreto e disse: agora de diante não quero mais nenhum judeu aqui na Itália. E eles estavam voltando para a Grécia, em Corinto, e encontrou-se com Paulo, e Paulo foi morar na casa deles, passou um ano, e eles eram fabricantes de tenda, e Paulo também trabalhava nesse ramo das tendas. E foram trabalhar, e quando eram os sábados, Paulo ia para a sinagoga para então pregar a palavra. E um certo dia, diz aqui a palavra de Deus, ele sendo ainda muito perseguido, porque ele era insistente, ele era muito insistente e queria realmente levar os gregos, mas também os judeus ali, a crer que o Cristo que ele anunciava era o Messias esperado, pelos judeus, pelo povo de Israel. Então aquela insistência, aquela perseguição. E uma certa noite ele teve uma visão, diz o texto, em que o Senhor disse: não tenha medo, porque eu estou contigo, ninguém vai lhe colocar as mãos. Mas aí, passado alguns dias, novamente levaram Paulo ao tribunal. Novamente foi levado ao tribunal. Porém, ele não foi julgado, porque o governador não quis se comprometer e não quis tomar para si questões de lei e questões religiosas. Como ele mesmo disse, o procursor disse: essas questões resolvam vocês mesmos. E como Deus protege aqueles que são seus, eles não puderam fazer nada com Paulo. Porém, eles pegaram o chefe da sinagoga e espancaram na frente de Paulo, conforme diz assim: olha, se tu não for embora daqui, nós vamos fazer a mesma coisa contigo. Mas aqui, amados, é bom nós olharmos, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, pode ter certeza, se acontecer alguma coisa, mas pode esperar que a mão do Senhor tirará daquela situação, se vier acontecer, porque o Senhor ama e vigia e guarda aqueles que são seus. Eu quero te dizer, você que está aí, nessa situação, tenha fé, não desanime, acredite, tu és de Deus, e Deus é teu. O invoque, para que Ele possa te renovar, seja se você está ou não infectado, mas Deus está em ti, Deus está contigo, tenha força, tenha fé. Se Ele guardou Paulo, Ele haverá de te guardar, e se tu tiveres infectado, Ele haverá de te curar, porque tu pertences a Deus. Da mesma forma, repito,
como Ele guardou Paulo, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Assim, amados, depois nós damos ainda uma palavrinha aqui em torno do Evangelho. Não é? Esse discurso ainda que Jesus faz em torno da sua despedida aos discípulos, não é? Falando inclusive que eles haveriam de chorar. Eles haveriam de chorar, mas depois eles haveriam de se alegrar. Por que Jesus fala que eles haveriam de chorar? Por causa da partida de Jesus. Porque Jesus ia embora. Mas depois que eles compreendessem tudo que Jesus estava dizendo, e depois eles receberem o Espírito Santo, eles iriam se alegrar. E foi isso mesmo. Foi uma tristeza muito grande para os discípulos, enquanto eles não compreenderam que enquanto Jesus não ascendesse aos céus, eles não receberam o Espírito Santo. Só quando eles receberam o Espírito Santo, eles compreenderam a missão e aí entenderam o que Jesus estava dizendo. Porque na cabeça deles, como que Jesus pode nos abandonar? Mas aqui a evidência desse texto é dizer que Deus não abandona ninguém. E quem nos dá coragem, amados, quem nos dá coragem é o seu Santo Espírito. Nem à toa que nós somos batizados. Nós somos batizados para quê? Para receber o Espírito Santo de Deus. Somos crismados para quê? Para que a gente possa receber os dons do Espírito Santo de Deus. Para quem tenha sabedoria, tenha força para poder lutar por aquilo que nós queremos e acreditamos. E eu quero te dizer, lute. Lute. Não se entregue, porque só quem pode dar a última palavra sobre nossas vidas e tudo que está acontecendo é Deus. E eu quero dizer que só você que está passando isso é que sabe o que você está sentindo. Pode alguém dizer isso ou aquilo, mas cada um sabe da sua dor. Cada um sabe da sua dor. Pode ser que alguém ache bom o período do coronavírus, mas cada um sabe o que está sentindo. O que eu posso dizer e afirmar é que só estamos bem se nós estivermos em Deus. Pois peça a esse Deus que esteja contigo. Peça que esse Deus que guardou Paulo te guarde. Mas esse Deus que deu força a Santa Rita de Cássia possa também te guardar, te fortalecer, para que luteis pela tua vida, para que luteis pela tua casa, para que luteis pela tua família. Que Santa Rita de Cássia, com a sua oração poderosa pelas causas impossíveis, venha em teu socorro com as suas preces e orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.